E agosto foi um mês bom em qualidade, em quantidade, até nem li muitos livrinhos, mas páginas foram muitas. Olá, eu sou a Paloca e hoje venho-vos falar das minhas leituras do mês de agosto. Em agosto eu li 11 livros, 7 foram em papel, sendo que um deles foi uma graphic novel. Depois li 3 e-books e ouvi um audiobook e no total eu li 4.476 páginas. Pois é, tanta página em agosto. Vou começar pelas leituras de 4 estrelas. A primeira foi A Menina Silenciosa, que eu li em e-book, portanto vou deixar por aí a capa, da dupla Horst and Rosenfeld. Temos aqui o assassinato de uma família, os pais e 2 filhos, e não temos grandes pistas até que aparece uma testemunha que era uma criança que tinha estado presente na cena do crime, mas o problema é que essa criança não vai falar, por isso se chama A Menina Silenciosa, e então como é que os detetives e o Sebastian vão descobrir quem foi o criminoso. Gostei do livro, mas não adorei, não sei, eu acho que teve a ver com o crime em si, não me deu assim grande interesse o crime em si e as motivações para esse crime. É verdade que nem tudo é o que parece no final, mas não chegou para mim, não foi suficiente para chegar às 5 estrelas, mas sim, foi um bom livro. Continuo a acompanhar a personagem Billy, que cada vez também está mais misterioso e não sei, desperta-me alguma curiosidade. O Sebastian também parece estar um bocadinho mais humano, mas de resto não chegou para as 5 estrelas. O seguinte livro de 4 estrelas foi A Paixão Segundo Constança H, de Maria Teresa Horta. Gostei muito deste livro. Este livro é um bocadinho estranho. Temos aqui a perspectiva de uma mulher que é a Constança, temos aqui a sua sanidade mental. O livro é estranho porque temos páginas, por exemplo, em que temos uma frase, depois temos capítulos muito curtinhos, temos também por aqui, vou ver se encontro por aqui, temos também algumas cartas, temos por aqui, por exemplo, também nesta página, poemas. É um livro diferente, gostei. Temos aqui depressão, desejo de vingança. Gostei do livro, gostei da história e a maneira como está contada é curiosa porque é completamente diferente dos livros a que eu estou habituada. O seguinte livro eu li em e-book, vou deixar também por aí a capa e entretanto vou ver como se chama porque eu nunca sei o nome. The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society. A Sociedade Literária da Tarte da Casca de Batata, acho que é assim em português. É passado numa ilha do Canal, que pertence ao Reino Unido, é passado depois da Segunda Guerra Mundial e está escrito num registro epistolar, portanto temos aqui trocas de cartas entre a protagonista que quer conhecer os habitantes desta ilha e quer conhecer também mais sobre esta sociedade literária. E é uma história interessante, eu gostei, mas já li tanta coisa sobre a Segunda Guerra Mundial porque depois fala-se muito sobre a Segunda Guerra Mundial e como é que estes habitantes viveram durante a ocupação alemã. Gostei, mas não me fez chegar às 5 estrelas, acho que é uma boa história. Existe um filme que eu ainda não vi, mas para mim não me deslumbrou como deslumbra algumas pessoas, não foi assim um fascínio muito grande. Gostei de ler, mas também não achei que fosse assim um livro maravilhoso e um livro da vida. O seguinte livro de 4 estrelas que eu li foi As Intermitências da Morte, de José Saramago. É um livro curioso, é um livro que fala da morte de uma perspectiva diferente se calhar do que aquela que nós temos. Temos aqui 2 partes distintas, temos uma parte em que não morre ninguém e que não se sabe muito bem o que é que se há de fazer às pessoas que morrem, não é? Que estão em lares, que estão moribundas, que estão em casa, o que é que se pode fazer. E, entretanto, arranja-se aqui uma solução para lidar com essas pessoas e para passar à frente da morte e trocar-lhe as voltas. E temos também aqui a morte enquanto personagem feminina. Gostei do livro, não achei que fosse muito complicada a leitura, apesar de ser escrita de Saramago e já sabemos como são os diálogos e como são os parágrafos, mas não achei assim um livro muito complicado de ler. Gostei desta história, não sei se não teria sido mais interessante ver tudo da perspectiva da morte, mas achei que foi uma história muito diferente daquilo que uma pessoa está habituada e nesta época de Covid ler histórias sobre a morte e, por exemplo, ler logo a primeira frase que diz no dia seguinte ninguém morreu, é estranho porque só houve até agora um dia em que não morreu ninguém de Covid-19,
portanto acho que até é uma história muito atual. Tenho por aqui uma anotação, porque aparece aqui uma parte em que o Saramago escreveu médico de cabeceira. Eu não sei se em alguma zona de Portugal se diz médico de cabeceira. Isto a mim soa-me muito a espanhol, porque em espanhol existe médico de cabeceira, que é um médico de família. E não sei se existir em alguma zona, por favor digam-me, porque eu achei que isto foi uma influência do espanhol, do Saramago ser casado com uma espanhola e viver em Lanzarote, mas posso estar enganada e em alguma zona de Portugal se dizer médico de cabeceira. Em seguida, li A Mulher que Tentou Matar o Bebê da Vizinha, da Lyudmila Petrushevskaya. É verdade, eu nunca tinha lido nenhuma obra de nenhuma russa, gosto muito de obras de autores russos, mas russas nunca tinha lido nenhuma, vi no canal da Mafalda e achei logo muito curioso. É um livrinho de contos, são os contos de humor negro repletos de vinganças, mortes, perturbantes e melancolia. É verdade, tudo isso está presente aqui neste livro, são contos muito interessantes e também é muito interessante porque em muitos dos contos aparecem gatos e isso também gostei muito dessa parte, porque como tenho aqui a minha Nina, gostei muito de ver gatos aqui metidos nos contos e acho que sim, que os gatos até podem se relacionar muito bem com esta parte do humor negro e de mortes. Eu acho que sim, que os gatos se enquadram aqui muito bem e foi uma boa descoberta. Os contos são pequeninos, leem-se bem, eu li todos de seguida, mas também se pode ler um de vez em quando e foi uma grande descoberta. Obrigada, Mafalda, por esta recomendação e acho que sim, que é um livro muito interessante e diferente daquilo que uma pessoa está habituada a ler. Depois ouvi o audiobook, que vou deixar também por aí, Born to Run, do Bruce Springsteen. Eu gosto muito de biografias, gosto muito quando os audiobooks são narrados pelos próprios autores, mas não lhe dei 5 estrelas porque houve ali umas partes assim um bocadinho mais chatinhas em que, não sei, não me despertava assim tanto interesse. Eu acho que o livro, se calhar com menos páginas, tinha funcionado melhor e tinha sido mais interessante, mas também por um lado ainda bem que ouvi o audiobook, porque eu acho que em livro se calhar não chegava ao fim e assim como era o Bruce a narrar o audiobook, eu tive esse interesse. Ouvi o audiobook durante o mês de agosto, nas idas e vindas da praia, como o trajeto é curto, não ouvia muito por dia, portanto o audiobook prolongou-se pelo mês inteiro, que também é grandito. Mas valeu a pena para conhecer um bocadinho mais do Bruce Springsteen. Eu não sou assim grande fã, gosto de algumas músicas, mas não sou assim grande fã, mas sim, gostei de conhecer um bocadinho mais da vida dele, da vida familiar e também ele fala muito também nos problemas de saúde mental e eu acho que também é uma coisa que se calhar está um bocado desconhecida, mas que cada vez mais há pessoas famosas a falar sobre isso e eu acho que é muito importante. Para terminar as leituras de 4 estrelas, eu li Psicopatas Portugueses, de Joana Amaral Dias. Gostei do livro porque eu gosto de conhecer o que se passa na mente dos psicopatas e tentar compreender um bocado o que é que os leva a cometer certos atos. A maior parte dos psicopatas que ali são falados eu já conhecia, outros não conhecia. No entanto, eu não dei 5 estrelas ao livro, apesar de ter gostado muito, porque houve ali umas partes que não me convenceram por aí além. Por exemplo, há uma parte que é sobre um cabo da GNR e às tantas diz que ele assassinou X pessoas, depois mais à frente já afinal só já assassinou X pessoas e depois assassinou uma pessoa, um sargento da GNR tinha um determinado posto e depois esse sargento já não tinha aquele posto, mas já tinha outro. Portanto, eu acho que aqui a informação não foi bem tratada. Isto teve um revisor que também não sei porque é que não percebeu que havia ali uma discrepância de dados. E eu acho que devia haver uma preocupação maior e depois no caso do Luís Militão Guerreiro que matou os portugueses em Fortaleza, também há uma parte que ela põe entre aspas quando são coisas de jornais brasileiros ou de notícias brasileiras, mas há ali uma parte em que fala em vaso sanitário, que nós em português dizemos sanita, e que fala em concreto, que em português é betão, sim, concreto é parecido com o inglês concrete, mas em português é betão, e isso não vem entre aspas, portanto eu deduzo que isso foi retirado diretamente de uma notícia brasileira, está em português do Brasil, mas podia-se pôr entre aspas para se perceber que isso não é português de Portugal, ou então transformar isso em português de Portugal e não precisar das aspas como não as tem. E também existe uma palavra que ela usa muito que é dialbar, no dialbar do dia não sei quê, no dialbar de não sei quantos, assim, eu nunca tinha ouvido a palavra dialbar, se calhar até se usa, mas eu acho que não se usa assim tanto, e eu preferia se calhar no nascer do dia, na alvorada, no início do dia tal. Agora dialbar a toda a hora não me fez muito sentido, e se calhar por estes factos, e se calhar houve para ali mais, mas eu também não tive assim a apanhar os factos todos, dei-lhe 4 estrelas e não 5. Vamos passar então às leituras de 5 estrelas. A primeira leitura de 5 estrelas que eu fiz em agosto foi Gone with the Wind. Já sabem, foi uma leitura excelente, não me vou alongar a falar deste livro porque existe
uma review do livro e do filme já aqui no canal, vou deixar por aí a informação, portanto eu não me vou alongar, só vos posso dizer que foi um livro maravilhoso, uma leitura excelente. Outro livrinho de 5 estrelas também muito bom foi Rapazes de Zinco, de Svetlana Alexievich, também foi uma grande leitura, fiquei a conhecer a guerra no Afeganistão entre 79 e 89 do século passado, que eu não conhecia, também não me vou alongar muito porque também existe a opinião dos livros da Svetlana Alexievich, Vozes da Utopia aqui no canal, portanto vou deixar por aí a informação, se estiverem curiosos com as informações deste livro e dos outros, vejam o vídeo que eu fiz de opinião. Outro livrinho de 5 estrelas maravilhoso foi Verões Felizes 2. Eu já tinha lido o primeiro livro e já tinha adorado, e agora li o segundo, tem 2 histórias, o primeiro também tinha 2 histórias, e fala de uma família que vive na Bélgica e que depois vai passar férias no Sul. É muito engraçado, eles vão numa Renault 4L e têm aqui histórias sempre muito mirabolantes, umas férias sempre muito mirabolantes, nunca vão no dia que é para ir e depois acontecem sempre muitas peripécias. E este livro é especial porque pode não ser pelas histórias, mas sim pelas memórias que me traz, pelas memórias dos verões felizes que eu tive quando ia acampar com a minha família. Não íamos numa Renault 4L, mas íamos num Renault 5 e também aconteciam sempre grandes peripécias. E eram férias maravilhosas, daquelas que não havia tecnologia, não havia nada disto que há agora, e isto faz-me lembrar muito a minha infância e traz muitas memórias, por isso eu acho que este livro é muito especial por isso, por me trazer aquelas memórias daqueles verões que realmente eram muito felizes, não é que agora não sejam, mas na altura eram muito felizes, e eu fui uma criança que desfrutou muito dos verões, portanto este livro é muito especial para mim e estas memórias que me traz são memórias de me deixar de coração cheio. Para terminar as leituras de 5 estrelas, temos aqui uma biografia, Lenin the Dictator, de Viktor Sebastian, que o autor dos Romanov e também da biografia do Stalin diz an excellent, original and compelling portrait of Lenin as man and leader. Eu gostei imenso, porque gosto imenso de biografias de ditadores, eu já li a biografia do Hitler e gostei imenso, quero ler a do Stalin e adorei ler a biografia do Lenin. Tinha coisas que eu já conhecia, coisas que desconhecia, claro, porque a vida de uma pessoa é cheia de momentos e de factos, portanto eu descobri aqui muitas coisas novas que adorei conhecer. Tem também fotografias, tem aqui parte de fotografias, não são muitas, mas por exemplo podemos aqui ver o Lenin quando era uma criança, e temos por aqui também o mausoléu do Lenin que está na Praça Vermelha. Eu quando fui a Moscovo só vi o mausoléu da parte de fora, porque o mausoléu estava fechado. O nosso guia russo explicou que o mausoléu fecha durante uns tempos porque lhe têm que trocar os líquidos. Foi a expressão do nosso guia e eu achei curioso dizer que lhe tinham que trocar os líquidos, e é verdade, ele está, já sabemos, embalsamado, portanto é normal que tenham que manter, não é, os líquidos, e ele estava em manutenção dentro de uma banheira, dizia ele, estavam a trocar os líquidos dentro da banheira. Portanto eu não visitei o mausoléu, mas era uma coisa que me desperta grande curiosidade, se algum dia voltar a Moscou, espero ter a possibilidade de visitar. E gostei muito de conhecer um bocadinho mais da vida do Lenin. Acho que é um livro excelente para quem gosta de história do século XX, de história da Rússia. Acho que é uma opção excelente, eu acho que só existe em inglês, mas acho que é uma opção excelente. E não posso dizer mais nada sobre este livro, só posso dizer que, gostando de história, gostando de biografias e gostando da história de ditadores, só posso dizer que adorei. Digam-me nos comentários se já leram algum destes livrinhos, se não leram, se estão curiosos com algum destes livros que eu li em agosto. Vou ficar à espera das vossas opiniões e dos vossos comentários. Deixem like no vídeo, subscrevam o canal, porque a qualquer altura sai assim um vídeo do nada com novidades sobre livros, filmes, séries, viagens, seja o que for. E vou-me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!